Olá pessoal, vamos lá? Vamos começar agora mais uma correção das atividades que eu deixei da semana passada. Deixei a atividade do livro e eu vou corrigir, vou tentar ser bem devagar para que vocês consigam entender essa explicação para melhorar nas próximas atividades que vocês forem fazer. Olha só, na página 209 eu deixei para vocês começarem a responder o exercício número 20. Bom, de azul aqui já tem as respostas, mas vamos ver como é que eu cheguei nesses resultados. Primeira pergunta dizendo o seguinte: determine quantos são os anagramas das palavras Mississippi. Então, olha só, a palavra Mississippi, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Então, para você saber quantos anagramas eu posso formar, temos que lembrar, né? O que seria anagrama? Anagrama é você formar novas palavras usando as mesmas letras da palavra original. Mas se você perceber, ó, eu tenho letras repetidas. Então, se eu trocar de lugar o S com o S, não vai formar uma nova palavra, vai continuar a mesma. Então, para isso, ó, o que eu vou fazer? Eu vou contar as letras repetidas. Aqui eu contei, ó, existe 4 letras Is, né? Existe também 4 letras S, existe 2 letras P's e uma letra M, tá? Na palavra Mississippi. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as 11 letras no total, dá 11 fatorial, ok? Tá aqui, ó. E eu vou dividir pela quantidade de letras repetidas. Então, o que seria esse 4? Isso aqui é 4 letras I, aqui é 4 letras S e aqui é 2 letras P's, tá? Então, é só você calcular. Então, 11 fatorial, eu vou desmembrar o 11 fatorial até chegar no 4 fatorial. Aqui tem um 4, ó. 4 fatorial. Por quê? Porque aí eu posso cortar o 4 fatorial com esse 4. E aí eu vou simplificar. Tá vendo aqui que eu cortei? Ó? Simplifiquei o 8 com o 4, com 2, o 6 com 2 e com 3. Eu fui simplificando. Se você não quiser fazer assim, você pode multiplicar o 11 fatorial todo, dá um número enorme. Aí você multiplica esses fatoriais aqui todinho, ó, lembrando que 4 fatorial é 4, 3, 2, 1 e assim vai. E depois é só multiplicar tudo. O resultado deu 34.650. Ok? Bom, então vamos continuar aqui. Nessa parte aqui na letra B, a gente tem a palavra Araraquara. De novo, ó. Araraquara tem quantas letras? Se você contar, ó, Araraquara tem 10 letras, então vai ser 10 fatorial. Se não tivesse letras repetidas, basta você fazer 10 fatorial, 10, 9, 8, até chegar no 1. Mas se você observar, Araraquara tem letras repetidas. Eu tenho 5 letras As na palavra e eu tenho 3 letras R's na palavra. Então eu tenho que pegar o 10 fatorial e dividir por 5 fatorial e 3 fatorial. Enfim, aí você pode multiplicar tudo em cima e dividir pelo denominador, tudo embaixo. Então observe que aqui, ó, tem um 6, o próximo aqui seria o quê? 5 fatorial. E aqui, ó, tem um 5 fatorial. Só que eu não coloquei porque eu já cortei. Cortei o 5 fatorial. 3 vezes 2 aqui embaixo, ó, não vai dar 6? Então eu corto esses 2 com 6. Então quando eu multipliquei 10, 9, 8 e 7, vai dar 5.040, que é o resultado que eu encontrei. Próxima palavra é a palavra abóbora. De novo, a abóbora tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Porém, ela tem 2 letras As repetida, 2 letras Bs e 2 letras Os. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, 7 fatorial, que é o total de letras. E embaixo eu tenho 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, que representa o quê? As letras A, B e O que se repetem. Ok? Bom, aí é só desmembrar o 7 até chegar no 2 fatorial, onde você vai cortar o 2 fatorial com um dos 2 fatorial que estava aqui, ó. E embaixo ficou 2 vezes 1, que é 2 fatorial, e 2 vezes 1, que vai dar 4. Então é só cortar 2 vezes 2, que é 4, com esse 4. O que sobrou? 7, 6 e 5. Multiplica tudo, vai dar 630. Ok? Então, lembrando que quando a palavra tem letras repetidas, você tem que dividir pelo fatorial das letras repetidas. Ah, aqui é um detalhe, ó. Não importa se a letra está acentuada, tá? O acento não entra dentro dos anagramas, ok? Próxima palavra é a palavra biscoito. Quantas letras tem a palavra biscoito? Tem 8 letrinhas. E quais são as letras repetidas? Ó, ela tem 2 Is, né? E ela tem 2 letras Os. Então, o que eu vou fazer? 8 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Mas
né? O que a gente tem aqui? Aqui no finalzinho aqui, né? 2 fatorial. Aqui teria mais um 2 fatorial, só que eu cancelei, ficou 2, que eu cortei com 4. Aí esse 4 aqui ficou um 2 aqui em cima. Multiplicando tudo, deu 10,80. Ok? É assim que a gente vai fazendo os exercícios. Bom, o próximo aqui é a palavra Araraquara. Então vamos analisar a palavra Araraquara. Araraquara tem quantas letras? Vamos analisar com calma para a gente saber quantas letras tem a palavra Araraquara. Ela tem 8 letras, certo? Temos quantas letras As? A gente tem 3 letras As na palavra Araraquara e 3 letras Rs. Então eu vou pegar 8 fatorial e dividir por 3 fatorial, 3 fatorial. Por quê? Porque são a quantidade de letras repetidas. Então olha só, quando eu pegar aqui no finalzinho, ó, tivesse colocado um 3 fatorial, uma continuação, eu ia cortar com um dos 3 fatorial aqui, ó. E aqui, 3 vezes 2, esse aqui não é 6, então eu posso cortar 3 vezes 2 com 6, entendeu? Agora é só multiplicar o que sobrou, ó, 8, 7, o 5 e o 4. Quando eu multiplico tudo, dá 1.120. Então essa aí era o que a gente deveria aprender a fazer. Só que tem um detalhe, né? O que diz aqui na letra E? A palavra Araraquara, na verdade, ela tem 9 letras, né? Ó, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Mas por que eu considerei apenas 8 letras? Por que eu considerei 8? Porque aqui ele está dizendo o seguinte, ó, a palavra Araraquara que começa e termina com A. Então, o que eu vou ter que fazer para mim poder responder isso? Se começa e termina com A, esse A aqui não pode sair daqui e esse A no final também não pode sair. Então, o que sobrou aqui no meio? Sobrou apenas 8 letras, certo? E dessas 8 letras que sobrou, tem quantas letras As? Ó? 1, 2, 3. Por isso que eu considerei apenas 3 letras As e não 5. E quantas letras R's? Ó, 1R, 2R, 3R. Então tem 3 letras R's. Por isso que você achou estranho, né? Em vez de eu considerar 10 letras, eu considerei apenas 8. Por quê? Porque eu tenho que fixar, né, no início uma letra A e também no final, ok? Tá, então vamos lá, vamos continuar. O próximo exercício que eu pedi é o exercício 21. No exercício 21, eu pedi para vocês encontrarem qual é a relação em relação à palavra papa, quantos são os anagramas. Bom, eu já respondi aqui, mas vamos analisar. Quantas letras tem a palavra papa? Tem 4. E quantas letras são repetidas? Tem 2 P's e 2 A's. Então, por isso que é 2 fatorial e 2 fatorial. Então, agora o que eu vou fazer? 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Ó, 2 vezes 1. E eu sei que 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, isso aqui tudo dá 4. Então, isso aqui, ó, é 4, que eu posso cancelar com esse outro 4 aqui. Aí sobrou o quê? 6. 3 vezes 2, 6. Aí na letra B ele pergunta, ó, quais são esses anagramas? Então, é só para você dizer quem são esses 6 anagramas. Então, é o PPAA, AAPP, APAP, APPA, PAP e a própria palavra, né? PAPA, papa, ok? Vamos lá, vamos continuar. Próximo exercício que eu pedi para vocês fazerem é o exercício número 28. O exercício 28 diz o seguinte, em um clube tem 30 membros, então quais 30 membros? A diretoria é formada por um presidente, vou circular aqui, ó, um vice-presidente, um secretário, certo? E um tesoureiro, ou seja, a diretoria é formada por 4 pessoas. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, de quantas maneiras é possível formar a diretoria? Então, olha só, a diretoria é formada por 1, 2, 3, 4. Então, o que eu vou ter aqui? Para me escolher a primeira pessoa da diretoria, para ser presidente, por exemplo, eu tenho 30 escolhas. Muito bem. Para escolher a segunda pessoa, por exemplo, para ser o vice-presidente, eu tenho agora 29 escolhas, porque eu não posso escolher mais a primeira pessoa, que ela já é o presidente. Para escolher agora quem vai ser o secretário, eu tenho 28 pessoas. E para escolher quem é o tesoureiro, eu tenho 27 pessoas. Agora é só fazer o quê? Pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar. Quando eu multiplico esses 4 números, eu vou chegar nesse valor aqui, ó. 657.720 maneiras de você formar uma diretoria nesse clube de 30 membros, ok? Vamos lá para o exercício 29. No exercício 29,
Ele diz o seguinte, ó, quantos são os números de 4 algarismos distintos? Quando ele fala distinto, aqui não pode repetir. Pode ser formado com esses dígitos aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, ok? E ele quer formar um número assim, ó, 1, 2, 3, 4, um número que tenha 4 algarismos. Bom, como eles têm que ser distintos, é só a gente pensar, ó, eu tenho quantas escolhas para escolher aqui, ó, para o primeiro número? Eu tenho 5 escolhas, né? Pode ser o 4, 5, 6, 7, 8. Mas como eu não posso repetir, agora eu não tenho mais 5 escolhas, eu tenho apenas 4 escolhas, porque eu não posso repetir o primeiro número que eu usei aqui nessa primeira casa. Depois sobrou quantos números? 3 e depois sobrou 2. Então, quando eu multiplico, ó, 5 vezes 4 é 20, vezes 3 é 60, e 60 vezes 2 vai dar 120, que é o valor que está aqui. Bom, na letra B fala o seguinte, quantos desses números formados são ímpares? Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4. Ele quer que o número seja ímpar. Para o número ser ímpar, ele tem que terminar em ímpar. Mas quem são os números que podem ficar aqui no finalzinho? Pode ficar apenas o número 5 e o número 7. Por quê? Porque eles são ímpar. Então, eu tenho quantas escolhas para deixar aqui no final? Duas. Duas escolhas. Lembrando ó, que um número, por exemplo, 8.385, ele é ímpar porque o último algarismo é o quê? É ímpar. Ok? Então, eu só tenho duas escolhas. Ou eu deixo o 5 ou eu deixo o 7. Ok. Agora, para colocar nessa casa aqui, ó, eu vou ter quantas escolhas? Bom, vamos supor que eu escolhi o número 7. Então, agora eu tenho quantas escolhas? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 4 escolhas. Como eu não posso repetir, né? Eu vou ter quantas agora? 3 e depois eu vou ter quantas? 2. Eu não posso repetir por quê? Porque aqui no primeiro exercício ele diz que é distinto. E essa letra B é em relação à letra A, tá? Então, quando eu multiplico, ó, 4 vezes 3 é 12, vezes 2 é 24, vezes 2 dá 48, que é essa resposta aqui, ó. Ok? No exercício número 30, diz o seguinte, de quantas maneiras podemos escolher um pivô e um ala? Então, são duas pessoas, ó, o pivô e o ala, em um grupo de 12 atletas. Então, vamos lá, vou escolher duas pessoas. Para escolher o pivô, eu tenho 12 atletas. Então, eu tenho quantas escolhas? Eu tenho 12. Depois que eu escolhi o pivô, sobrou quantos para ser o ala do time? Sobrou apenas 11. Pronto. Pelo princípio fundamental da contagem, se eu multiplicar, vai dar 132, que é as 132 maneiras que eu tenho para formar esse time de basquete dessa forma. Ok? Vamos continuar. Pedi também para fazer o exercício número 31. Então vamos por parte, tá? Eu deixei aqui a resposta da letra D, mas vamos por parte até chegar aqui nessa letra D. Então eu tenho os números de 1 a 9, só não tem aqui o 0, né? Então eu tenho 9 números. Quantos números de 3 algarismos distintos, olha a palavrinha de novo, ó, distintos é que eu não posso repetir. Então eu quero 3, unidade, dezena e centena. Podemos escrever, bom, como eu tenho 9 escolhas, então eu vou ter 9 escolhas para as centenas. Como eu não posso repetir o número que eu deixei aqui, eu vou ter quantas escolhas? 8 para dezena e 7 para unidade. Quando eu multiplicar tudo isso, vai dar 504, porque os números eles são distintos, ok? Vamos lá, vamos continuar. Para a letra B, ele diz o seguinte, na letra B a gente tem uma outra questão para você fazer. Essa questão diz o seguinte, quantos números de 4 algarismos distintos, de novo, ó, a palavrinha distintos, que terminam com 7, podemos escrever. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Ele quer que termina com 7. E aqui eu tenho o número 7, não tenho? Aqui ele. Mas quantos números 7 eu tenho? Eu tenho apenas um número 7, então eu só tenho uma escolha aqui. Então, se eu tiro o número 7 da história, não é de 1 a 9, então se eu estou tirando um número, sobrou quantas escolhas? Sobrou 8 escolhas. Como eu não posso repetir, ficou quantas escolhas agora? 7 escolhas. E depois quantas escolhas? 6 escolhas. Lembrando que esse 8, 7 e 6 não são esses números, tá? Isso aqui são a quantidade de escolhas que eu tenho. Então agora é só você multiplicar esses números, pegar o 8 vezes 7 vezes 6 vezes 1 e multiplicar. Você vai ver que isso aqui ó, vai dar 336, que é essa resposta aqui, ok? Por fim, nós temos aqui ó, a C. Quantos números de 7
algarismos distintos, distintos de novo, ó, não pode repetir, que iniciam com 3 e terminam com 8. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que iniciar, que iniciam com 3, tá? Então, aqui, ó, 3. Então, eu tenho um 3. Vamos tirar ele aqui, ó. Tirar o 3 aqui, ó. Estou iniciando com 3. E eu quero que termine com 8. 8. Eu tenho quantos 8? Um 8. Vamos tirar o 8 aqui, ó. Então, olha só. Iniciam com 3 e terminam com 8. Com o algarismo 8, tá? Então, se eu tirei isso aqui, ó, né, de 1 a 9, então só sobrou quantos? 7 escolhas para colocar aqui. Como eu não posso repetir, sobrou quantas escolhas? 6, depois sobrou quantas? 5, depois 4 e depois 3. Quando eu multiplico tudo isso, ó, vai dar 2.520. É o resultado aí da letra C. Tá? Quando você multiplica esses valores do meio, você vai ver que vai dar esse valor. Tá? É assim que a gente interpreta o exercício. Tá? Bom, na letra D, eu deixei ela reservada aqui do lado para você entender melhor. Quantos números de 7 algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 5 e 6 sempre juntos nessa ordem? Bom, o que acontece aqui? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que tem 6? Ah, professor, mas não seria 7? Por quê? O algarismo 5 e 6, eles têm que ficar juntos. Então, é como se eles fossem um número só. Tá? Então, olha, em vez de eu ter um número de 1 a 9 como escolha, esse número aqui ele vai considerar como um único número. Tá? Então, em vez de eu ter esse tanto de número para escolher, eu vou ter apenas um número reduzido. Então, olha só. Quantos números de 7 algarismos distintos podemos escrever com os algarismos 5 e 6 sempre juntos nessa ordem? Os algarismos 5 e 6 sempre juntos. Ó, podemos considerar 5 e 6 como um único dígito, uma vez que estão juntos. Então, temos aqui o seguinte, olha, são 7 números, né? De 7, eu vou juntar 2, então eu vou ter, por exemplo, o 56 pode ficar no início, né? Aí tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui é como se fosse 7, ó, que é como se fosse assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eles têm que ficar sempre juntos, eles podem ficar no início, eles podem ficar nessa casa. Aí o que acontece? Eu grudo eles, ó, é como se eles fossem um único dígito. Então, em vez de ter 7, ele vai ter apenas quantos? 6 dígitos, certo? Então, por isso que eu falo, ó, ele pode ficar no início, ele pode ficar aqui, ele pode ficar nessa posição, nessa posição, nessa posição e nessa posição. Então, aqui eu tenho, ó, quantas posições diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 56 ele vai ficar sempre junto em 6 lugares diferentes, certo? Em 6 lugares diferentes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso imaginar o seguinte, que de 7 ficou apenas 6 lugares, ó. Vamos lá, vou dividir aqui para você ver. Ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6. Sobrou 6 lugares, ok? Então, olha só o que a gente tem. Como ele pode ficar em 6 lugares diferentes, ó, então aqui ele vai ter 6 opções diferentes do 56 ficar junto. Aí, sobrou quantos números ainda para mim poder colocar aqui do lado? Vamos lá? Aqui não é 9, eu estou tirando 2. Ó. Se eu tirar 2, no caso aqui eu estou tirando quem? Estou tirando o 5 e o 6. Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou 7. Então, aqui sobrou 7 escolhas, depois sobrou 6, 5, 4 e 3. Lembre-se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 dígitos, mas como o 56 tem que ficar junto, eu considero como se fosse um único dígito. Se ficar como um único dígito, então agora eu não tenho 7 casas, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, tá? 6 casas para você colocar. Que é esse caso aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. E de onde eu tirei esses 6? Esses 6 aqui, ó, são as 6 lugares diferentes que o 56 pode ocupar.
Depois eu posso colocar qualquer um dos 7 números que sobra. Depois qualquer um dos 6, qualquer um dos 5 e dos 4 e dos 3 que sobram. Depois é só multiplicar tudo. Dá 15.120, ok? Bom, no 32, fala o seguinte: um sofá há lugares para 4 pessoas. De quantas maneiras diferentes pode se sentar a 6 pessoas? Então, olha só, 1, 2, 3, 4. Para essa posição aqui, eu tenho quantas escolhas para sentar? Eu tenho 6. Como a mesma pessoa não pode sentar aqui do lado, então só sobrou quantas escolhas? 5, depois sobrou 4 e depois sobrou 3. Agora é só você multiplicar as suas escolhas, você vai chegar na resposta, que é 360 maneiras para você escolher. Ok? Vamos lá para o próximo. O próximo exercício é o exercício número 33. Diz o seguinte: um estudante tem 6 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras ele poderá pintar os estados da região sudeste? Então, a gente sabe que na região sudeste é composta por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Então, eu tenho 2, 3, 4 cidades. Se ele vai pintar esses estados, ele tem quantas cores diferentes? Ele tem 6. Então, para pintar o primeiro estado de São Paulo, por exemplo, ele vai ter 6 cores para escolher. Como ele quer pintar em cores diferentes, o próximo estado aqui seria o Rio de Janeiro, não pode ser pintado com a cor que foi pintada em São Paulo. Então, ele só vai ter 5 escolhas. Depois, ele vai ter apenas 4 cores e depois 3 cores. 3 cores. Então, olha só, nós vamos multiplicar aqui essas escolhas de cores e você vai chegar na resposta: 360 maneiras diferentes de colorir, tá? Bom, vamos para o exercício número 34. Já estamos no último exercício, tá? No exercício número 34, diz o seguinte: quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra filho? Se você observar, filho tem quantas letras? Tem 5 letras, então basta você fazer 5 fatorial, ou seja, 5, 4, 3, 2, 1. Basta você multiplicar os números em ordem decrescente até chegar no 1. Isso aqui vai me dar 120 anagramas da palavra filho. Na letra B, ele pergunta quantas palavras, ou seja, anagramas, de 4 letras distintas é possível formar com as letras da palavra filho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ele quer apenas 4 letras. Eu só posso usar essas letras da palavra filho. Como eu sei que tem 5 letras, então eu tenho 5 escolhas para começar a minha palavra. Depois eu tenho 4, que eu não posso repetir a mesma letra. Depois eu tenho 3. Depois eu tenho 2. Então, para formar essas 4 letras, eu vou multiplicar tudo. Isso aqui vai me dar 120 maneiras também. Na letra C, ele pergunta quantas dessas palavras de 4 letras começam com letra O. Ou seja, eu tenho 120 palavras com 4 letras. Ele está perguntando quantas começam com a letra O. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, fazer 4 tracinhos, e ele quer que essas palavras começam com a letra O. Então, aqui é a letra O. Na palavra filho, tem quantas letras O? Só tem uma, né? Então, aqui eu tenho uma escolha para a letra O. Como são 5 letras, sobrou quantas letras ainda para me escolher? 4, depois 3 e depois 2. Então, quando eu multiplico isso aqui, vai me dar 24, que é esse resultado que ele me deu, ok? Na letra dele, ele está perguntando quantas dessas palavras de 4 letras, quando ele fala dessas palavras, dessas 120 aqui, de 4 letras, terminam com FI, ou seja, com FI. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, 1, 2, 3, 4. Ele quer que termine com FI. Então, essa aqui vai ser a letra F e aqui vai ser a letra I. Aí eu te pergunto, quantas letras Fs eu tenho na palavra filho? Eu tenho uma letra F. Quantas letras Is eu tenho? Eu tenho uma letra I. Se eram 5 no total, eu já usei 2, o F e o I. Então, sobrou quantas? 3. E depois, como eu não posso repetir, sobrou 2. Aí basta eu multiplicar, né? 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Então, isso aqui vai me dar 6 maneiras diferentes, ou seja, 6 anagramas que terminam com FI no final, ok? Na letra L fala o seguinte: quantas palavras de 4 letras contém a letra I? Quantas palavras, 1, 2, 3, 4, de 4 letras contém a letra I? Ou seja,
eu vou ter que usar a letra I em tudo. Então, vamos fixar a letra I aqui, por exemplo. Ó. Colocar a letra I aqui. Quantas letras I eu tenho na palavra filho? Uma. Aí, no total, eram 5. Então, sobrou quantos? Se eu me colocar aqui do lado, 4 escolhas. Depois, sobrou 3 escolhas. Depois, 2 escolhas. Quando eu multiplico aqui tudo, isso aqui vai me dar 24. Só que a letra I, ela pode aparecer em 4 locais diferentes. Ela pode aparecer no início, ela pode aparecer aqui na segunda posição, ela poderia aparecer na terceira posição e na última posição. Então, a letra I, ela pode aparecer em 4 lugares diferentes nessa combinação. Ou seja, para cada lugar que a letra I ficar, ela vai ter quantos anagramas? 24. Então, por isso que a resposta vai ser 24 vezes 4. Por quê? Porque a letra I pode ficar em 4 lugares diferentes. E para cada lugar diferente que ela ficar, ela vai ter 24 anagramas. Então, quando eu multiplico 24 vezes 4, vai me dar 96 maneiras. Tá? Essa seria a resposta do exercício número 34. Vamos então agora para o exercício número 35. Eu pedi para vocês fazer o 35 observando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, se você observar, nós temos então 6 escolhas, né? Tá aqui. A letra A pergunta o seguinte: quantos números de 4 algarismos distintos, olha só, distinto é porque não pode repetir, podemos formar? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho quantas escolhas para colocar nessa primeira posição? 6. Como eu não posso repetir, 5, 4 e 3. Isso aqui são escolhas, não são números, são a quantidade de escolhas que eu tenho com esses 6 dígitos, tá? Quando eu multiplico tudo isso, vai dar 360. Na letra B, mesma coisa, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar, tal que o último algarismo seja sempre o número 6. Então, aqui ele quer que seja o número 6. Pergunto, quantos números 6 eu tenho para escolher? Eu só tenho esse, número 6. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma escolha. Escolhi o número 6, então tiro ele da jogada. Sobrou quantos números para me colocar aqui? Sobrou 5. E depois? Sobrou 4. E depois sobrou 3. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 escolhas, depois 4 escolhas, 3 escolhas. Multiplicando tudo isso, eu chego à resposta de 60, que é essa resposta aqui. Letra C, quantos números pares de 4 algarismos distintos podem formar? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4 algarismos. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Como ele deseja que o número seja par, sabemos que um número para ser par, ele tem que terminar com um algarismo par. Por exemplo, 1234. Esse número ele é par. Por quê? Porque ele terminou em par. Ok? E ele tem 4 algarismos. E eles são distintos. Então, esse número aqui serviria para mim. Mas quantos números eu posso formar desse jeito? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que escolher o número para ficar aqui no final, que tem que ser o quê? Par. Eu tenho quantos números pares? Vamos lá. Eu tenho o número 2, eu tenho o número 4 e eu tenho o número 6. Então, eu tenho quantas escolhas? Eu tenho 3 escolhas para ficar aqui no final. Beleza, vamos supor que dessas 3 escolhas eu escolhi o número 4. Pronto, então o 4 não serve mais para mim, tirei ele da jogada. Sobrou quantas escolhas para me colocar aqui? Sobrou 5. Eu posso colocar o número 1, número 2, número 3, número 5 e número 6. Tá? Então dá 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 escolhas. Observe que eu estou contando. 1, 2, 3, 4, 5. 5 escolhas. Ok? Depois sobrou quantas escolhas? 4, porque eu não posso repetir. E depois sobrou quantas escolhas? 3. Então, isso aqui são as escolhas que eu tenho para cada casa dessa, cada posição. Quando eu multiplico tudo, isso aqui vai me dar 180, que é esse resultado aqui. Na letra D está perguntando, quantos números ímpares de 4 algarismos podemos formar? Mesma ideia, 1, 2, 3, 4. Para ser ímpar, ele tem que terminar em ímpar. Então, agora é só olhar. Quem são os números ímpares? 1, o 3 e o 5. Ok? Então, eu tenho quantos números ímpares? 3. Eu tenho 3 escolhas de número ímpar. Vamos supor que eu escolhi o número 1. Certo? Então, vou tirar o número 1 da jogada. Sobrou quantas escolhas agora aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 5 escolhas. Do mesmo jeito. Depois sobrou 4, depois sobrou 3. Por quê?
porque esses números ímpares têm que ser distintos, tá? Tá aqui a palavrinha, ó, distintos. Ah, professor, e se não fosse distinto, o que que mudaria? Ah, se não fosse distinto, ficaria assim, ó, 5, 5, 5 e 3. Por quê? 5, 5, 5, porque eu poderia repetir o número anterior. Então, a quantidade de escolhas sempre continuaria a mesma, porque poderia repetir. Como eu não posso repetir, ficou em ordem decrescente. E aqui 3 significa o número de números ímpares. Multiplica tudo, vai dar, de novo, 180, que é esse mesmo valor aqui. Exercício número 36. De quantas maneiras diferentes podemos dispor uma equipe de 4 alunos em uma sala de aula que tem 30 cadeiras? Bom, então vamos lá, eu tenho 1, 2, 3, 4 alunos. E eu só tenho, eu tenho que colocar esses 4 alunos em 30 cadeiras. Eles poderiam sentar em 30 lugares diferentes. Então, vamos supor, o primeiro aluno, né, o primeiro aluno desses 4, ele tem quantas cadeiras para escolher? Ele tem 30 cadeiras para escolher. Aí ele senta em uma delas. O segundo aluno, ele não vai ter mais 30 cadeiras, porque um já tá ocupado. Então, só sobrou quantas cadeiras para ele escolher? 29. O próximo aluno sobrou quantas cadeiras para ele escolher? 28. E o último sobrou quantas cadeiras para ele escolher? 27. Ok? Então, é só multiplicar tudo isso, você vai chegar no valor de 657.720. Ok? Vamos lá para o exercício número 37. Dispondo de 5 cores e queremos pintar uma faixa decorativa com 3 listas. Então, 1, 2, 3. 3 listas. Cada uma de uma cor. Então, se é cada uma de uma cor, eu não posso repetir. De quantas maneiras podem ser feitas essas escolhas? Bom, se eu tenho 5 cores, vamos lá. Para a primeira faixa, eu vou ter 5 escolhas, certo? Pintei a primeira faixa. Então, agora eu não tenho mais 5 cores, né? Eu vou ter quantas cores agora? 4. Como eu não posso escolher mais nenhuma das anteriores, né? Que tem sido diferente, sobrou quantas cores? 3. Só multiplicar, vai dar 60 maneiras. Tá? Aqui o resultado. 60 maneiras de você escolher uma cor. Ok? Essa é a correção. Espero que vocês tenham entendido direitinho. É só voltar o vídeo e prestar atenção em cada um dos exercícios. Tá? Um abraço.